Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos diz com palavras muito claras que Jesus veio do céu, Jesus é o escolhido de Deus e o Pai cuida, zela da vida de Jesus e a salvação foi realizada no mundo através de Jesus. Por isso existem muitas pessoas que tendem a tirar Nossa Senhora da história da salvação. Existem muitas pessoas, principalmente muitos daqueles que não são católicos, que dizem assim: não precisamos de Nossa Senhora. Nossa Senhora é apenas um detalhe. Nós precisamos é do Pai. Nós precisamos é de Jesus. Existem pessoas que dizem que acreditam em Jesus, que amam Jesus, que servem Jesus, mas que são indiferentes, que humilham Nossa Senhora ou que são profundamente agressivos em relação a Nossa Senhora. Mesmo que o texto de hoje nos diz da relação de Jesus para com o Pai, Padre gostaria de refletir com vocês sobre a importância de Maria Santíssima na nossa vida. Entre as pessoas que atacam Nossa Senhora, um dos textos mais utilizados é um dos textos que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58, que diz assim: o evangelista fala que Jesus tinha irmãos. Então o texto de repente afirma os irmãos de Jesus, e aí diz Tiago e José. Muitas vezes até os católicos, quando ouvem este termo, irmãos de Jesus, ficam em dúvida. Será que Jesus de fato teve irmãos? Nós acreditamos desde criança que Nossa Senhora foi virgem, mas existem palavras, existem momentos na Bíblia que existe esta expressão, os irmãos de Jesus. Então o Padre gostaria de apresentar para vocês hoje, de forma breve e direta, 5 razões, porque nós acreditamos que Jesus não teve irmãos biológicos. Existem 5 razões porque nós católicos acreditamos que Nossa Senhora não teve outros filhos. A primeira razão nós podemos chamar de razão bíblica. O texto diz: Tiago e José, irmãos de Jesus. Porém, se nós pegarmos o mesmo Evangelho de São Mateus, formos um pouquinho para frente, lá no capítulo 27, versículo 56, vai dizer que a mãe de Tiago e a mãe de José era outra Maria, possivelmente chamada Maria de Cleofas. No Evangelho de Marcos acontece a mesma coisa, capítulo 15, versículo 40, diz: a mãe de Tiago e a mãe de José era outra Maria. No Evangelho de São João, lá no capítulo 19, versículo 25, diz a mesma coisa, que Tiago e José tinham como mãe Maria, que não era Nossa Senhora. Então nós já podemos observar que todas as vezes que o texto diz que Jesus tinha irmãos, os nomes daqueles que eram irmãos de Jesus, em outra passagem da Bíblia nós encontramos que eles tiveram outra mãe, que não foi Nossa Senhora. A segunda razão nós podemos chamar de razão etimológica. O que significa razão etimológica? Etimológica vem da palavra etimologia, que vem da palavra raiz. Nós podemos ver através da raiz da palavra irmão na Bíblia o que é o verdadeiro significado desta palavra. Irmão na Bíblia vai muito além do que um sangue, do que alguém que tem o mesmo pai e a mesma mãe. Na Bíblia a palavra irmão vem do grego adelphos. Adelphos, ele pode ser encontrado em alguns momentos da Bíblia que significa algo que vai muito além do sangue biológico. Por exemplo, se vocês forem lá no Antigo Testamento, todos nós conhecemos Abrão ou Abraão. Lá no Antigo Testamento, em um dos textos sobre Abraão, no capítulo 13, versículo 8,
Abraão diz a Ló: Ló, nós não podemos entrar em contradição um com o outro, porque nós somos irmãos. Mas nós sabemos na Bíblia que Abraão não era irmão de Ló, Abraão era tio de Ló. Então a palavra adelphos vale muito mais do que sangue biológico para alguém que também era da família. Nós temos outra passagem no Antigo Testamento que está lá em Crônicas, capítulo 23, versículos de 21 a 22, que diz que algumas pessoas eram primos, mas o texto não tem essa palavra primo. O texto usa a mesma palavra, adelphos, a mesma palavra, irmãos. Existem inúmeros exemplos no Antigo Testamento. Outro dos exemplos do Antigo Testamento que nós podemos encontrar encontra-se em Samuel, 2 Samuel, versículo 1, 26, onde Davi chama Jonatas, que era um grande amigo de irmão. Então, todas as vezes que nós encontramos a palavra irmão na Bíblia, muito mais do que irmos ao pé da letra, entendermos irmão do jeito que nós entendemos hoje, na Bíblia, irmão é algo muito mais abrangente, que significa também primo, amigo, tio, alguém que é familiar. Existe uma terceira razão que nós podemos chamar também de razão bíblica. E eu pergunto para vocês, vocês já leram alguma vez na Bíblia algum autor sagrado falar sobre os filhos de Nossa Senhora? Alguém já viu em algum texto da Bíblia essa expressão, os filhos de Nossa Senhora? Não existe. Não vamos encontrar na Bíblia em nenhum momento nada falando dos filhos de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora não teve outros filhos. O texto pode falar dos irmãos de Jesus, que nós sabemos que não são irmãos de sangue, mas o texto jamais vai nos dizer sobre os filhos de Nossa Senhora. Existe uma quarta razão, para mim essa razão também é belíssima, é uma razão lógica. O que significa uma razão lógica? Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Jesus não pode pecar. Se Jesus não pode pecar, ele deve seguir os mandamentos. Qual que é o quarto mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honrar pai e mãe. O que aconteceu quando Jesus estava morrendo? O que aconteceu quando Jesus estava sendo crucificado? O que Jesus disse para Nossa Senhora, para sua mãe? Olhando para João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E para João ele diz: eis aí a tua mãe. Se Jesus tivesse outros irmãos, será que ele teria deixado Nossa Senhora para um estranho, como João? Ele estaria levando os seus irmãos ao pecado do desrespeito à mãe. Se Jesus tivesse outros irmãos, quem que deveria cuidar de Nossa Senhora? João, que tinha como mãe outra mulher chamada Maria, que era esposa de Zebedeu, ou quem deveria cuidar de Nossa Senhora era um dos irmãos de Jesus. Se Jesus pediu para um estranho, uma pessoa que não tinha o seu sangue biológico, cuidar da sua mãe, isso significa que Jesus não tinha outros irmãos biológicos. Existe uma quinta razão, o padre também gostaria de falar para vocês, porque a reflexão da homilia também é estudo, também é conhecimento. E quanto nós mais conhecemos a Deus, nós mais amamos a Deus. Existe uma quinta razão que nós chamamos de razão histórica. Quando eu tenho alguma dúvida sobre a Bíblia, quando eu tenho alguma dúvida sobre interpretação, sabe o que eu faço? Isso foi uma das razões que me fez ser católico, e essa foi uma das razões que me levou para o seminário. Eu penso assim, o que as pessoas na época de Jesus pensavam sobre esse assunto? O que será que aqueles santos mais antigos, mais próximos de Jesus, pensavam sobre isso? Existe um grupo de santos que nós chamamos de padres apostólicos. Quem são os padres apostólicos? Aqueles que conviveram com os apóstolos. E a partir daí começa um período na história da igreja que nós chamamos de patrística.
patrística vai levar aproximadamente 7 séculos. Então imagina, existem pessoas que viveram com os apóstolos, que viveram muito próximos de Jesus, que falaram sobre todos os assuntos que nós temos dúvida hoje. Então nós devemos perguntar assim, o que aquelas pessoas falavam sobre esse assunto? Existem aproximadamente 22 autores diferentes de alguns séculos depois de Jesus, que diz com palavras muito claras que Jesus não teve irmãos. Padre, eu gostaria de citar alguns para vocês. O primeiro deles, Santo Irineu. Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão, ele nasceu no ano 130. Olha, está muito próximo dos apóstolos. Imagine alguém que nasceu no ano 130, diz a tradição que ele possivelmente conviveu com alguém que viveu com São João. Ele diz assim, como por uma virgem desobediente foi o homem ferido, caiu e morreu, assim também por meio de uma virgem obediente à palavra de Deus, o homem recobrou a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo e que Eva fosse restaurada em Maria, a fim de que uma virgem, feita advogada de uma virgem, apagasse e abolisse, por sua obediência virginal, a desobediência de uma virgem. Olha, alguém que nasceu no ano 130 falando, Maria foi virgem. Outro santo, Hipólito de Roma, nascido no ano 170. Vejam que texto lindo, que texto lindo. Ele diz assim, o corpo de Maria, toda santa, sempre virgem, por uma concepção imaculada, sem conversão, e se fez homem por natureza, mas sem separado da maldade. Apenas mais um exemplo para nós, o padre diz que existem mais de 20. Existe um santo chamado São Pedro de Alexandria, falecido no ano 310 aproximadamente, e ele fala para algumas pessoas que visitavam igrejas de Nossa Senhora, que tem o nome de Leucado, Eles vieram para a igreja da mãe mais abençoada de Deus, e sempre Virgem Maria, que, como se começou a dizer, ele tinha construído no oeste. E aí continua o texto. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de colocarmos Nossa Senhora no devido lugar que ela merece, com muito respeito, com muito amor, sendo sempre a nossa intercessora. Que Nossa Senhora nos ajude a conhecê-la ainda mais, que conhecendo Nossa Senhora conhecemos Jesus, e não apenas conhecê-la, mas também imitá-la. Que Deus nos ajude, conhecendo Nossa Senhora, ajudarmos o mundo a se parecer mais com a Mãe de Jesus. Em silêncio, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Em silêncio, agradecemos a Deus por uma mãe tão bela, uma mãe tão linda. Em silêncio, peçamos a Nossa Senhora que nos proteja, que cuide de cada um de nós, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.